Olá, pessoal. Estamos em mais um Assisa TV, um programa que leva para você sempre um empresário para poder saber da vida dele, dos negócios dele, como ele faz para tocar o dia a dia do negócio dele e como ele chegou lá. Então, é um programa onde você pode aprender bastante sobre os empresários aqui da nossa região. E hoje temos a honra e o prazer de estar aqui com o Fábio Brígido. Ele é sócio da empresa de transportes Fero Transportes, é isso aí, Fero né? Transportes. Fero Transportes, fica aqui na nossa região, aqui no Grande ABC. Ele também é diretor do CETRANS, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga. A carga, o transporte de carga, aí todo mundo sabe, né? É uma coisa que movimenta a economia do nosso país. Então, temos a oportunidade de estar aqui com o Fábio. Eu vou falar o nome dele, assim, é o Fábio Brígido. Brigídio, né? Fábio Brigídio, né? Tem que falar o nome certo, né, Fábio? Tá bom. Que está aqui com a gente para falar um pouco da história dele, da empresa dele, da Fero Transportes, e também do setor, do segmento de carga e transporte de carga, que é extremamente importante. Fábio, obrigado por você estar aqui com a gente. Então, conta um pouquinho aí para nós como é que você entrou aí, como é que você está nesse segmento do transporte de carga. O nome é esse mesmo? É transporte de carga? Como é que é o nome certinho para todo mundo saber? Transporte de carga. Primeiramente, eu agradeço o convite. Obrigado, Assisa TV, pelo espaço. Estamos aí para bater um papo hoje. Bom, eu sou a segunda geração da empresa. A empresa vai completar 40 anos esse ano. Começou lá em 1986. Né? E eu comecei particularmente em 1991 a trabalhar na empresa e virei gestor da empresa no início dos anos 2000. E nem por um motivo muito nobre, né? Nós tínhamos o faturamento concentrado num grupo econômico. Esse grupo econômico teve um problema financeiro, acabou falindo e quase levou a nossa empresa junto. E nesse período foi que eu virei o gestor da empresa. E desde então, em 2005, eu comecei a frequentar o CETRANS como associado apenas. Depois virei um suplente. Em 2010 que eu viro o diretor titular do CETRANS, aí já vão 16 anos no setor de sindicalismo patronal também, representando o CETRANS, que é o Sindicato das Empresas de Transportes e Logística do ABC. Transporte e logística. E logística. Aqui do ABC todo, né? Dos 7 municípios nós representamos. É isso aí, que é um mega de um segmento, né? Importante, né? Você é formado em tecnologia no Mackenzie, né? Engenheiro, engenheiro de tecnologia no Mackenzie, né? Mackenzie. Então a gente fala tecnologia, né? Uma coisa que hoje em dia tá tudo aí, né? A tecnologia está em tudo, até nós aqui estamos aqui, né? Usando, né? E de que forma aí você está no segmento de transporte, de carga e logística? E a tecnologia nesse tudo aí, nesse segmento aí que é um motor da nossa economia, né? Ela está entrando, né? Agora a IA está entrando, mas o sistema de informação, quem recebe, para o cidadão aí que está em casa e não está no dia a dia das empresas, a tecnologia entrou no e-commerce. Então hoje você recebe em casa, você entra na internet, você comprou, a informação está no celular, o porteiro do seu prédio recebeu, você já recebe a confirmação com o nome da pessoa, então a tecnologia está informada. Os clientes têm baixa de entrega ali na hora, e a IA está chegando e a tecnologia agora está entrando nos veículos, né? Os veículos Euro 6 aí produzidos a partir de 2023 tem muita tecnologia embarcada. Isso Peraí, também está dando... Deixa eu te interromper. Conta o que você fala que é veículo Euro 6. O que é isso aí? Você está aqui, ó, nós estamos falando aí, o pessoal de casa, né, que está assistindo, né? Veículo Euro 6, que você falou. O que é isso daí? Para a gente saber. Os veículos Euro é a norma internacional de emissões de poluentes. Então começou lá nos Euro 3, Euro 4, Euro 5, que o Euro 5 foi até 2023, o Euro 4 foi até 2012, e os Euro 6 a partir de 2023. Então o Euro 6 aí trabalha com Arla, que é um produto químico que vai na saída do escapamento, que é os Euro 5, e agora o EGR, que é uma filtragem da fumaça, uma central química no caminhão, e o caminhão hoje tem um monte de módulos para gerenciar esse negócio todo. Hoje um caminhão é praticamente uma casa, ele tem, né, é como se fosse um automóvel, é toda tela digital, então tem todo um conforto, mas tem toda uma tecnologia embarcada, né? Isso traz algumas soluções e alguns problemas para o setor de transporte. Nossa qualidade do óleo diesel está dando problema na central química, os módulos estão sendo furtados dentro de postos de combustíveis, enfim, nós estamos se adequando
2024 vai 2 anos de Euro 6. Então, o euro é uma norma internacional para emissões de poluentes e os veículos têm que se adequar a isso. Então você pega um caminhão novo aí, ele tem que ter tem essas coisas. Não é o diesel propriamente em si, é o que sai do caminhão que tem essa norma, é isso? Eu ouvi de um. É. Exato, é na saída do Na escapamento. saída lá. Eu ouvi de um engenheiro, de um fabricante de veículo aqui do ABC, que ele falou assim: a partir dos Euro 5, os engenheiros mecânicos pediram arrego para os engenheiros químicos. Não tenho como fazer mais um motor que emita menos. Aí os engenheiros químicos entrou inicialmente com o Arla, que é um produto químico que borrifa na saída do escapamento para quebrar o monóxido de carbono. E agora uma central química que filtra a fumaça e joga ela de novo na cabeça do pistão. Então não sai, ela fica dentro do motor ali, né? Então, na verdade, hoje ela funciona com os dois sistemas. Então ela tem um V no escapamento, parte sai no escapamento e vai passar pelo Arla, e a outra parte entra nessa central química que vai filtrar a fumaça e jogar na cabeça do pistão. Quer dizer, então acho que daqui a vida útil de um caminhão é gigantesca, né? Porque você tem caminhão aí com 50 anos está girando ainda aí e tudo mais, né? Então daqui um pouco esse negócio de que o transporte de carga é poluente, vai diminuindo a cada tempo que passa, aí porque o pessoal vai comprando equipamento novo. Quer dizer, isso daí do euro, do diesel aí da coisa já tem há um tempo, né? Já está cada vez melhor, mas já tinha há algum tempo, né? Está cada vez emitindo menos os veículos novos, né? A gente está esperando ainda, as montadoras estão num processo de descarbonização. Então vai vir eletrificação, tem veículos com motores elétricos sendo testado. Para caminhão ainda não é viável, porque a bateria tem que ser muito grande e ocupa muito capacidade de carga. Mas a tecnologia está avançando e esperamos aí que a eletrificação chegue nos caminhões também. Porque já tem ônibus elétrico bastante para tudo quanto é lado aí. Já tem. O caminhão, a diferença é porque é o peso, né? Que ele carrega. Porque ele precisa de capacidade de carga. Né? Por exemplo, nós vamos receber, acho que a partir do mês que vem, a BYD vai lá no CETRANS para apresentar o caminhão deles, né? Caminhãozão assim ou caminhão não, carreta. O normal, carretona? Os cavalos mecânicos, mas ainda é muito caro, porque você tem que diluir no serviço, e as baterias muito grandes, né? Tem a questão do hidrogênio, um caminhão testado na Europa, onde 7 litros de hidrogênio deu uma autonomia equivalente a 150 litros de óleo diesel, e o hidrogênio gera eletricidade para os motores elétricos. Ele trabalha com motor elétrico gerado através do hidrogênio. É um teste ainda que está na Europa, mas você vê que a tecnologia está avançando e vai chegar até onde o transporte rodoviário não será mais o grande vilão da poluição do mundo. O pessoal fala, né, que o caminhão, né, tem uns caminhões antigos aí que quando ele acelera sai aquele pó preto, aquela fumaça preta lá que realmente meio complicado esse negócio mesmo, né? Mas assim, quando você fala assim, transporte de carga, né, o pessoal que está nos assistindo aqui, transporte de carga, o segmento de vocês aqui do CETRANS, ela é carga grande ou essas cargas, essas pequenas que a gente tem em casa aí, dessas entregas, essas pequenas entregas, é considerado transporte de carga também? Tudo é transporte de carga. Assim, aqui no ABC nós temos vários segmentos. Vou te falar aí os maiores. Autopés, por ser uma região automotiva, transporte de veículos, as maiores empresas de transporte de veículos do Brasil estão em São Bernardo do Campo, e transporte químico, a cadeia de químicos do ABC, por conta do polo petroquímico, da Basf em São Bernardo, até do pessoal de Cubatão, você tem grandes transportadores de transporte químico, tem esses tanques líquidos também que você vê andando por aí. Agora, você tem a CD de Shopee, tem CD de Mercado Livre, que é o transporte de encomendas, que obviamente todo mundo recebe em casa, o ABC também é muito forte nisso. Mas isso está ligado no CETRANS também ou não? Tudo no CETRANS. O único transporte que nós não temos lá, que foi desvinculado da gente no passado, é o transporte através de moto. Os motofretes. Motofrete não está hoje no guarda-chuva do CETRANS. Qualquer carro a partir de uma Fiorino para cima, que transporta carga, ele está inserido no universo do CETRANS. Você acha que aqui no Grande ABC já foi muito mais concentrado, mas ainda tem bastante concentração de indústrias, agora está vindo muita logística para cá. Sim. Até recentemente teve um galpão logístico aqui na Avenida do Estado que foi inaugurado e tudo mais. Como é que você vê esse negócio dessa logística aqui na nossa região do ABC? Ainda é um grande polo de atratividade? Você acha que ainda já foi? O
que você pensa nisso, dessa Não, parte a aí? localização do ABC tem tudo para ser um polo logístico. É, É o que os políticos aqui costumam falar que é a esquina do Brasil, é, né? Não é bem assim, porque o Rodoanel, ele aproximou o interior também do Porto de Santos, né? E o interior, eles têm um benefício que nós não temos hoje, que é a área disponível. é. Eles têm muita área disponível. E o adensamento populacional do ABC nos últimos anos, lá da década de 60 até agora, ele meio que atrapalhou e nós temos um grande desafio que são as áreas de mananciais. O ABC tem grandes áreas de mananciais. Mas, sem dúvida nenhuma, o ABC é um grande polo logístico, porque nós temos que ser um hub de auxílio ao Porto de Santos. Santos tem uma limitação natural, que é um espaço entre o mar e a serra. É. Eles não têm espaço para crescer. E o ABC, a 50 quilômetros do porto, ele tem que ajudar o porto a crescer através dos seus diversos galpões ou até mesmo terminais de contêiner que podemos fazer aqui. Nós temos a linha férrea que passa em Santo André, ali em Paranapiacaba, que você pode escoar contêineres através de trens ou safra. Nós temos o projeto do Campo Grande, Tem o Campo Grande, logística, o Campo Grande terminal aqui. logístico há 15 anos esperando uma licença ambiental para funcionar, mas você tem ali mais de 1 milhão de metros quadrados ao lado da linha férrea. É um exemplo. Como é que você vê a gente tá aqui, isso é esses gargalos que existem, né? Porque é o que você falou, né? Hoje, o que a gente pega hoje, como é que um caminhão desce para Santos? Então, É uma loucura, né? Hoje, né? Se você decidir hoje começar uma estrada nova, do zero, demora não sei quantos anos para fazer, só que a economia está crescendo, está indo, a exportação vai, a importação também, né? Vai assim. Como é que você vê esses gargalos aí? De que forma que a gente pode resolver isso daí? Né? o gargalo da logística, hoje, infelizmente, nós temos vários, né? Nós vamos passar por infraestrutura, o gargalo tributário com a nova legislação começa a entrar em vigor o ano que vem. Infelizmente, a gente está fazendo uma projeção de que vai aumentar a carga. Tem um gargalo de mão de obra, mas falando de infraestrutura, aqui em São Paulo, que é o estado com melhor infraestrutura do Brasil, o Porto de Santos ele vem se modernizando, a gente fala da porta para fora. Os terminais estão cada vez mais eficientes, cada vez com equipamentos mais sofisticados, carregando e descarregando a uma velocidade muito maior. Então, o maior terminal que fica no Guarujá hoje, ele faz carga e descarga de 200 carretas hora. Quer dizer, quando você fala que fica no Guarujá, porque geralmente a gente fala que é Santos, né? Mas é do outro lado, né? Você tem a margem direita e a margem direita e a margem esquerda. Né? O Guarujá, a margem direita, que é o maior terminal hoje em operação de São Paulo, está lá e é 200 carretas horas, um único terminal. 200, fala assim, né? Para o pessoal que está vendo. Quer dizer, aqueles containers que a gente vê lá, do caminhão descer na estrada. É 200 por hora em um único terminal. 200 daquele lá, para lá, em uma horinha vai todo mundo embora. Ele já levou tudo, ou põe outro no lugar. Né? Já levou, fica vazio. E é com agendamento, né? Você agenda o motorista, o caminhão, a carreta, o container, ele chega no terminal no agendamento, a doca está separada, ele encosta, a máquina vem e suspende o container e libera. Ou coloca o container, se for, sim, ou para tirar o próprio. Se for uma retirada. O problema nosso aqui é a chegada até os terminais. É a infraestrutura pública, a gente sempre esbarra. A Via Anchieta, construída na década de 60, é a tecnologia usada até hoje para chegar até o porto. Ah, mas tem a Imigrantes. A Imigrantes não é liberada para descida, e isso eu estou falando da Imigrantes antiga, da década de 70. Ela só é liberada, às vezes, para subida de caminhão. A nova nem para descida nem para subida. Então, a tecnologia que nós usamos hoje de acesso ao porto é a Via Anchieta. Duas pistas de Anchieta. Da década de 70. Da década de 60 e 70. E tem que passar carro lá também. E passa carro também. E você tem lá embaixo a Avenida da Lemoa, para quem não conhece o porto, a Lemoa, Adubo, também acessos da década de 70. O viaduto da Lemoa, até pouco tempo atrás, tinha uma única alça. Mas foi feito agora, né? Uma parte. Há pouco tempo atrás foi feito um pedaço uma ampliação desse viaduto, não foi? Foi feito a segunda faixa do viaduto. Porra. Depois de só 50 anos. Foi feita uma outra alça do viaduto da Lemoa, mas a Avenida Lemoa também foi alargada, mas ela continua e não tem para onde crescer, porque de um lado é o Centro Histórico de Santos, do outro são os terminais, né? Então, São Paulo tem que resolver essa. Existe um projeto de uma nova serra para Itanhaém, um projeto bem antigo, que lá em Peruíbe você tem um calado muito bom, mas é um projeto que está parado há muitos anos.
Você tem um outro projeto de uma serra que vai sair ali de Suzano até o Guarujá. Dizem que essa serra seria prioritariamente para veículos pesados, já que a Imigrantes não é. Mas é tudo projeto, por enquanto. Mas não vai ter uma terceira pista da Imigrantes aí, que todo dia eu vi divulgado aqui, que já está autorizada para fazer. Mas só para caminhão mesmo que eu vi isso daí. Prioritariamente a Ecovias pegou, sairia aqui da serra, aqui do topo, e desceria até o Guarujá. Mas o nosso problema é assim, desceu a serra, você vai cair na Pessaguera. Pessaguera são 2 faixas. Né? Não vai ter alagamento da Pessaguera, pelo menos por enquanto. Então o gargalo continua sendo lá embaixo. Porque hoje você fala, né? O Porto de Santos deu é o que você falou, tem a fronteira natural, né? Sim. Você não vai derrubar um prédio histórico que também não pode, né? Aí você tem do outro lado, você tem o terminal e o mar. E o mar, né? Por isso que está indo lá para esse outro lado, que é o lado do Guarujá? Não. Seria uma questão de calado. Vocês devem ter acompanhado que o Tarcísio já anunciou uma obra de aprofundamento do calado de Santos mais fundo, né? Para que o Guarujá Santos e Guarujá receba navios maiores, né? Porque a gente está deixando de receber navios no Brasil, porque os navios são cada vez maiores para levar mais carga e baratear o frete internacional, e o calado tem uma limitação, então vai baixar aquele calado para que os navios acessem navios maiores ali. Mas sempre teve, né? Não é por causa disso. É porque ali é um porto natural. Tem um braço de mar que deu acesso ao porto. Então, mas aí é meio que aquele negócio que a gente fala, que você falou, acabamos de falar, né? É legal pra caramba isso aí. Vai ter um navio que cabe 5.000 containers, vai vir um que tem 6.000 containers, por exemplo. Não sei números, né? Vai passar na mesma rua. Exato. Aí os veículos... Na mesma estrada, na mesma rua, na mesma viaduto. Quer dizer, como é que vai ficar? Você resolve a ponta lá, que realmente chega rápido, quer dizer, vai embora rápido, não vai nem fazer isso, porque o caminhão não vai chegar no horário nunca, e ele não vai conseguir sair de lá porque não consegue subir. Como é que faz um negócio desse aí, para que funcione de repente, ao mesmo tempo, aprofundou e ao mesmo tempo liberou o caminho, né? Então, como é que vai fazer um negócio desse? E por que nós não falamos então em fazer outros modais? Nós temos a estrada férrea que chega até o Porto de Santos. Por que a gente não sobe os containers via DTA? DTA é quando a carga entra no Brasil ainda não nacionalizada, ela é internacional. Que tem um Porto Seco, igual tem um Porto Seco aqui em Santo André, ali na Avenida Exatamente. do Estado, Faz o Porto Seco ao lado da linha férrea, você sobe esses containers e faz a liberação aqui em cima. Em vez dos caminhões descerem para coletar lá em Santos, eles coletam aqui em Campo Grande, Santo André, por exemplo. Mas é que esse projeto ele está já há 12 anos parado na CETESB, para liberação. Então, exato. Você acha que esses excessos de regra, de regulamentações, de que forma você acha que isso daí atrapalha, essa burocracia atrapalha o desenvolvimento do nosso negócio? Totalmente. Ou especificamente do transporte de carga? Então, se a gente entrar na legislação de transporte, no caso aí do Porto de Santos, não é que ela atrapalha, ela brecou o processo. A burocratização, ela brecou o processo. O terreno está lá, vazio, sem nenhum problema e não tem nem árvore lá, já está desmatado, já está tudo, não tem nada. Nós participando de audiência pública, desde os anos 50 não tem árvore lá. Que lá foi limpado na época da Vila Euclor. Não tinha nem lei para isso, existia na época. Não existia, então, mas não consegue a liberação ambiental para você fazer o Porto de Santos, uma hora vai ter que sair. Porque aquilo que eu falo e defendi lá atrás, que o consórcio municipal intermunicipal do ABC tinha que incluir Santos. O ABC só se desenvolveu por conta do Porto de Santos. O porto, todo o país do mundo ele se desenvolve através dos oceanos. País que não tem fronteira para o mar não tem desenvolvido. Pode procurar no mundo inteiro que os países desenvolvidos têm fronteira para o mar. E nós comércio, né? Comércio internacional através dos oceanos. E o ABC desenvolveu através do Porto de Santos. Nós tínhamos na década de 50, 60, 5 montadoras à margem da Via Anchieta. E não vieram para cá porque gostavam de São Bernardo, vieram para cá porque era a ligação com o Porto de Santos. Porque a Anchieta começa em São Paulo, eles podiam estar lá em São Paulo também na Anchieta, né? Na época lá não teria o que foi feito hoje, mas o terreno era vazio naquela época, lá embaixo também na Anchieta, não aqui em cima, né? E vieram tudo aqui para a margem da Via Anchieta em São Bernardo, porque era a única ligação ao porto. O porto é importante para qualquer grande indústria, tanto escoar a produção através de exportações ou trazer matéria-prima e peças
através da importação. O problema é que o Porto de Santos, agora ele é o maior, mas também é o mais burocrático, é o difícil acesso, e eu acho que o ABC tinha que participar junto com o Santos, ou junto com o Guarujá, trazer para o consórcio, porque o nosso desenvolvimento depende da funcionalidade do Porto de Santos. Bom, Fábio, vamos fazer um intervalo aí. Queremos fazer um intervalo para você que está nos assistindo, ver um produto da Cisa e que com certeza esse produto ele será muito útil aí para o seu negócio, você vai ter muito ganho e oferecer para a sua equipe e para a sua empresa um produto aí da Cisa e a gente volta já. Participe do Café com Networking da Cisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Uma oportunidade única de expandir sua rede de contatos com empresas de diversas áreas em um ambiente descontraído e colaborativo. Venha trocar experiências, gerar conexões e identificar novas parcerias com empreendedores preparados para realizar grandes negócios. Um evento onde todos se apresentam para venderem seus produtos e serviços. Para participar, fale com a gente. A Cisa, a Casa do Empreendedor. Olá, pessoal, estamos de volta aqui no Acisa TV com a participação do Fábio Brigídio, que ele é o proprietário da Fero Transportes, uma empresa de transporte de cargas aqui na região, que atua, atua no Brasil inteiro, ou Fábio? Atua carga direta Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? Atua uma empresa aqui que atua no Brasil inteiro. Daqui a pouco ele fala um pouco da empresa dele, né? Que é uma empresa grande no segmento de transporte de cargas. E ele também é o diretor do Sindicato da Empresa de Transportes de Carga e Logística aqui do nosso grande ABC. Fábio, vamos lá para uma pergunta, acho que todo mundo está nos assistindo, o empresário que está nos assistindo sabe, né? Como é que está a mão de obra aí nesse seu segmento? Como é que é? Ela está igual a todos os outros segmentos do Brasil? Como é que vocês estão lidando com a mão de obra e todas as mudanças que estão tendo agora, né? Independente do negócio da escala, que eu vou te perguntar depois, mas nesse negócio da mão de obra, como é que vocês estão lidando para suprir a necessidade de mão de obra de vocês do segmento? Olha? Então, nós estamos no mesmo barco. Eu acho que nós temos algumas especificidades que pioram a nossa situação, porque, de fato, o Brasil corre o risco de ter um apagão logístico por falta de motorista. Isso é um dado público e conhecido. Nós perdemos 1/3 dos motoristas nos últimos 10 anos. Então, se você pegar as carteiras profissionais, porque é pela letra da carteira profissional reduziu quase 1 milhão de motoristas nos últimos 10 anos. Quer dizer, o país cresce e o número de motoristas cai. Nós não estamos sentindo isso ainda no dia a dia, porque, infelizmente, a participação da indústria no PIB tem caído. Então, acaba que está suprindo. Mas se o Brasil crescer e nós reindustrializarmos, não teremos motoristas. Por uma série de motivos, pela falta de mão de obra, uberização da economia, muita gente não está querendo aderir a CLT mais por questão de horário. Mas nós temos também problemas de infraestrutura, rodovia muito ruim, estressante, problema de segurança pública, motorista não quer mais dormir fora com medo de ser assaltado em postos, uma estrutura ruim na rodovia. Então, assim, o pessoal fala, forma motoristas. É complicado formar motorista e a remuneração do motorista, se você pensar numa mão de obra não muito qualificada, sem um nível superior, a mão de obra, a remuneração do motorista de caminhão, ela não é ruim, uma remuneração boa. Então, o problema não está no salário, o problema não está no ganho, o problema está mesmo no interesse do cidadão em passar dias fora de casa, porque a vida do motorista não é fácil. Porque não é só o motorista de carga vir aqui. Aí eu vou daqui de Santo André, eu vou lá para Santos e volto, né, no Porto, que a gente estava falando antes, né? Existe até, mas às vezes você tem que ir lá para o Rio de Janeiro, você vai num dia e volta no outro, às vezes você vai para Santa Catarina, vai num dia e volta no outro, é coisa assim, né? Essas transferências, que é o que movimenta grande parte do transporte, né? Então é de São Paulo para o Nordeste, de São Paulo para o Sul, de São Paulo para o Centro-Oeste, essas cargas. As cargas internas, essa mão de obra não é que esteja fácil, mas aí você ainda encontra. Porque o motorista dorme em casa todo dia, está com a família dele todo dia. As rodovias, nós estamos no estado onde a infraestrutura aqui, por mais que você vá na Dutra, na Anhanguera, Bandeirantes, Castelo, você tem boa infraestrutura, mesmo que o motorista tenha que dormir. Locais seguros, com infraestrutura de banheiro, de banho, de alimentação boa, né? Saiu do estado de São Paulo, esse negócio complica muito.
e tá difícil achar alguém que queira encarar essa vida. Então, assim, se o Brasil crescer, o PIB industrial crescer, nós estamos correndo um risco de apagão logístico. Então, como você falou antes, né? Nós temos aqui um segmento grande, né? Que é o transporte químico, né? Que é o químico, petroquímico, aqui o plástico e tudo mais, né? Quer dizer, nós temos aqui o nosso polo petroquímico aqui, que é ligado diretamente com o nosso polo petroquímico lá da Bahia. Sim. Camaçaré. Até tem empresas filiais assim e tudo mais. Como é que é feito isso daí? Porque vai e vem, né? Vai e vem. Vai e vem, vai e vem. É meio que uma São Paulo, Santo André, São Paulo, ABC Camaçaria. É um negócio que é 24 horas, vai e vem, vai e vem. E daqui de caminhão para lá, Então, meu, não sei quanto tempo demora, mas é uns 4, 5 dias, sei lá quanto tempo é. Como é que faz para você ter essa logística aí, esse negócio aí? então aí, só para quem está assistindo ter uma noção, o caminhão dentro de uma estrutura de rodoviária do estado de São Paulo, ele chega a atingir uma média até por volta de 70 km por hora. Saiu do estado de São Paulo, essa média cai para baixo de 50. Ou seja, você perde a produtividade do caminhão em 1/3 só por não ter uma rodovia adequada. O motorista, pela legislação do motorista, se quiser entrar na legislação do motorista também, que aí dá um programa inteiro, ele só pode dirigir 4 horas ininterruptas, intervalo mais 4, com 2 horas extras, ou seja, 5 mais 5, 10 horas. Se você arredondar ele e dirigir 50 km por hora, no máximo 500 km por dia. Num país continental, então você fala de São Paulo a Recife, que é uma linha que eu faço, está falando em 4 dias e meio. Só para ir. Só para ir. Quer dizer, na realidade, é pelo menos 5 dias, porque você nunca vai zerado, né? Então, e ele tem que dormir, então, 4 noites na rodovia. Para ir. Qual local? Para ir. Para ir. E 4 para voltar. Qual o local, qual a infraestrutura, de que forma? Quer dizer, então, eu sou caminhoneiro, eu vou sair, você chega para mim e fala, se você vai levar lá para Recife. Hoje é dia 1. Eu volto para casa dia 18, mais ou menos. Dia 13, dia 15, dia 18, porque você acaba ficando um dia lá para carregar, depende do horário, 2 dias, depois mais. Você fica 12 dias numa viagem dessa, pelo menos, vai. Sim. É isso? 12 dias. Se tiver a carga já de volta, engatilhado. Não, Você pode ficar lá aguardando 3, 4 dias a carga de volta ainda. Mas nós temos o transporte internacional. Muitos aqui do ABC, temos várias empresas do ABC que fazem Argentina, Chile. Aí é 30, 40 dias fora de casa. O motorista, no caso. Porque ele sai daqui e vai fazer uma entrega em Buenos Aires, por exemplo, é isso? Sim, ele faz Argentina e de lá vai para o Chile, vai para Santiago. Ele já nem volta para cá? Nem volta. Chega em Santiago, volta para o Brasil. Então, esse trajeto é 30, 40 dias para ele chegar em casa de novo. E nesse, por exemplo, que nem aqui, nesse aqui que você faz com uma regularidade, né? O que você falou, o motorista, ele tem um lugar legal para ele dormir, descansar, ou esse pessoal dorme... Como é que eles dormem no caminhão? Porque você falou, o caminhão hoje é uma mini casa, né? Sim. Você vê uns caminhões lá que são mini casas, né? Que você vê na internet. Mas ou ele tem que ir um lugar para dormir. Como é que funciona isso daí? Não, no caso ele dorme... O sono é no caminhão, né? Que ele tem a cama dele, tem a casa dele lá. Então, isso é uma coisa normal para o caminhoneiro. É normal. E só que os nossos legisladores inventou uma lei do motorista, que a lei é gigantesca, mas que ele tem que comer 100 metros da carreta. Como? Não, peraí, como assim? Ele não pode, ele tem que estar a 100 metros, o restaurante não... Ou seja, para evitar que ele coma no caminhão. Mas... Só que o problema é quando você está na Anhanguera, você está num Graal, você está num frango assado... Não tem 100 metros. Não, tudo bem. Você tem um local adequado para largar a carreta e comer. É isso aí. Só que quando você está no interior do Nordeste, norte de Minas Gerais, é o pior lugar do Brasil para você fazer logística. Por quê? Porque é estradas muito lentas, muita serra, o caminhão anda devagar. O melhor local que ele tem para comer é a cozinha do próprio caminhão, que é a comida dele. Você não tem um Graal lá para te fazer uma cozinha. Né? Você não tem um local adequado, higiênico para comer. Mas os legisladores acham que não. Acho que ele tem que ter um restaurante, como se fosse lá no interior do Pará, fácil, para você achar um restaurante adequado, limpo, que ele possa comer. Não, até acha de repente, mas como é que você vai estacionar o caminhão a 100 metros de distância? Eu não sei de onde tiraram. O terreno do posto tem 300 metros, pouquinho às vezes, nem isso tem. De tamanho, de frente, assim, né? Mas acho que o número é para dizer o seguinte, não quero que ele coma no caminhão. Não coma no caminhão. Só que o problema é que você não tem a infraestrutura adequada para ele parar e comer. Para ele não comer no caminhão. Porque você tem rodovias que um posto está 100 km um longe do outro. E ele tem horário de parada.
Como eu disse, ele tem horário de parada. E às vezes ele não está numa situação adequada de parada, mas ele é obrigado a parar pelo horário da direção. Então, ele tem, né, pode ter uma cozinha na carreta que ele possa fazer, que ele fique mais confortável de comer a própria comida. Mas os legisladores acham que não. Não, e a gente vê na estrada, quando vai viajar, você vê os caminhões tudo parado pertinho um do outro ali, né? Tudo Sim. pertinho lá. E você vê o pessoal ali batendo é. papo, conversando Sim. e tudo mais. Então, Ele tem uma estrutura, é até o papo deles, a diversão da área. Aí não pode, né? Tem que sair de lá e ir lá para outro canto, é isso aí. Ele tem que estar longe, porque o legislador entendeu assim, ele tem que ter um restaurante. Quando você fala de São Paulo, é possível e é viável. Mas quando você fala de outros estados da federação, e não é só Norte e Nordeste, você vai para o interior de Santa Catarina, não tem estrutura. Não tem, estamos falando de um estado do sul, não tem estrutura. Você vai aqui no litoral, na 101, você tem. Mas quando você parte para o interior do estado, já não tem. E você tem que chegar lá. Nós temos que fazer a logística até lá. Né? Então, porque onde tem uma indústria, tem um caminhão. Onde tem gente, tem caminhão. Onde tem um mercado, tem caminhão. É porque tamanho maior ou menor, mas tem um caminhão, né? Você tem que levar, né? Um caminhão vai. O tamanho... Toda cidade tem um mercado. Tem que chegar. É porque fala assim, né? Do caminhão, não é para o pessoal entender. O caminhão não é aqueles carretonas gigantes. É um caminhão normal também, é o que você falou, né? Eu vou entregar no supermercado do lado da sua casa, é um caminhão, um pouquinho menor, mas é o caminhão, né? Esses que andam no rodízio aqui em São Paulo também faz parte do segmento de vocês? Sim, são os VUCs, né? Veículo Urbano de Carga. Esses daí também faz. Esses daí não vão para a estrada, assim, vai também, né, para a estrada, mas não longe, talvez. Não são para isso. Eles às vezes vão para uma questão de exceção, um erro de produção do cliente, uma urgência. Porque a coisinha pequenininha, né? Não vale a pena, né? Eles são, por isso que são veículos urbanos, são veículos urbanos de carga. Eles têm de para-choque a para-choque 6,20 metros é o máximo que é permitido eles a terem para... Por que 6,20 metros? Senão não vira as ruas também, né? Porque ele tem que fazer uma curva sem ocupar duas faixas. E aí fizeram uma conta, 6,20 é o tamanho ideal. É a conta correta ou é a conta daquele cara que decidiu que o motorista tem que comer a 100 metros do caminhão? Olha, tem o VUC de Osasco que é de 7 metros. Que serve também. Que ele falou, não, 7 metros faz a curva. O outro de São Paulo é 6,20. Ah, tá, mas só tem uma fábrica, né? Que faz um tamanho só, né? De VUC. Nós fizemos uma reunião, falou, padroniza. Se é 6,20, 6,20, é 7, é 7. Não posso ter um VUC para cada cidade, né? Mas eles se ajeitaram. E como é que o segmento aí está lidando com essa parte aí, que é uma coisa que afeta bastante a nossa população, que você falou meio assim, com a segurança, não só, principalmente com a segurança do motorista, que é mais importante do que outra coisa, mas também a segurança do próprio patrimônio da empresa, que é o caminhão, e o patrimônio do seu cliente, que é a carga. Como é que vocês estão lidando com isso tudo aí? Seria interessante, eu propus isso no CETRAN, a gente fazer um negócio chamado, todo mundo fala custo Brasil. O que é o custo Brasil? Então, o custo Brasil é uma soma de ineficiências que gera um custo na ponta final. A segurança no transporte gera o quê? Gera o preço na gôndola, o preço no shopping. Por quê? Porque o caminhão, hoje nós temos 3 apólices seguros no caminhão obrigatório e além dos apólices de seguro, o seguro exige, por exemplo, um negócio chamado gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco vai de acordo com o valor da carga e com o tipo da carga, se é visada ou não para roubo. Então, quanto mais roubo de carga, mais severo o gerenciamento de risco, mais caro é o transporte. Então, vocês veem em rodovia um caminhão e uma viatura atrás. Né? Uma viatura de empresa de segurança privada. Aquilo é escolta, armada, paga pelo frete, porque aquele material que está dentro do caminhão é visado para roubo e exigido pela seguradora que aquela escolta esteja ali. Você tem que ter monitoramento 24 horas. Então, se o caminhão for fazer uma viagem de longa distância, tem que ter uma central de monitoramento 24 horas e uma série de acionamento de botões caso de acesso ao caminhão. Aí foi entrevistado um executivo de uma grande marca de tênis. Por que o tênis do Brasil, determinado modelo, custava R$ 1.700 e nos Estados Unidos ele custava $100? O mesmo tênis da mesma empresa. Aí ele disse, no Brasil eu faço a importação do tênis, quando eu tiro o container do porto eu tenho que fazer escolta armada, tenho que fazer armazenagem num CD cofre,
Quando eu saio do CDCOF para as lojas, eu tenho que mandar a escolta armada novamente. E esse custo da segurança está lá no preço do tênis. Tá lá, R$ 100 em cada Então, tênis é de segurança, sei lá qual o para número. cada cidadão, saiba que tudo que é caro no mercado tem o custo do Brasil e uma fatia desse custo é a segurança pública ineficiente, que para garantir que o alimento chegue. Alimento e vestuário são visados para roupa. Então, por exemplo, se você falar, vou pegar o custo do Brasil, você pega uma carga que chegou no porto lá em Portugal e vai andar 150 quilômetros dentro de Portugal para qualquer centro que vai ficar lá, o depósito lá. E você vai fazer isso no Brasil do mesmo jeito. Né? Vocês fizeram uma conta mais ou menos daí para saber quanto que custaria lá? Porque é assim, né? Lá, é o que você falou, lá, assim, sai do caminhão, põe em cima do caminhão, vira, dirige, chega, acabou. Aqui não, põe no caminhão, calma, antes de sair. A segurança chegou? Não, não chegou, espera, porque o cara está chegando. Fora o seguro, né? Bota o preço do seguro que você falou. O gerenciamento de risco ele é mais caro que o seguro. É, o gerenciamento só, né? Só o equipamento de rastreamento ele já é mais caro que o europeu. Por quê? Você tem que ter tecnologia híbrida, tem que ter acionamento e trava de tudo quanto é lado e tem que ter uma central com o botão lá de caso de bloqueio. Caso... E vocês têm isso daí? Vocês já fizeram essa conta aí desse custo? Não assim? temos esse comparativo, porque a moeda deles é lá em euro, né? Ah, não, mas tudo bem, mas tirando a conversão... Mas você pega pelos Estados Unidos, né? Eles pagam $100, um tênis que aqui é mais de R$1.000. Quer dizer, se você fizer a conversão hoje lá R$500, mas mesmo que não fizer, porque eles também ganham em dólar, né? É como se você pagar R$100 no tênis aqui, e aqui você paga mais de R$1.000. Obviamente que não é tudo segurança. Não, tem imposto, carga tributária, parte trabalhista, tem tudo lá. Mas a segurança tem uma fatia lá. Então, nós pagamos pela falta de segurança. Assim como você paga condomínio, você vai renovar o seguro do seu carro, é caro. O que é isso? É segurança pública. Segurança pública. Exato. Fazer o quê, né? É que a gente tem que começar a levantar esses assuntos, que as pessoas têm que saber que existe, né? Porque eu falo, né? A pessoa fala, mas por quê? Uma parte disso, quando você vê na estrada, aquele caminhão com aquele carro lá, com aquele negócio em cima lá e tudo mais, na realidade, sou eu que estou pagando, né? Exato. Você é um intermediário, porque você vai falar, bom, eu vou dividir esses R$5.000 a mais, tem quantos pares de tênis ali? 5.000, é R$1 a mais por tênis. Exato. Acabou, a conta é essa aí. A conta é essa. Porque eu podia estar pagando R$1 a menos, porque se não tivesse isso daí, né? Esse é um grande negócio, é o custo nosso. Né? Porque o trabalhador brasileiro ele se acostumou a trocar marcas, né? Então você vai no mercado, você troca a marca do feijão, a marca do arroz, a marca do azeite, porque tudo está ficando muito caro. E por que fica caro? Por uma série de ineficiências, muitas delas ligadas ao Estado, e a segurança pública é uma delas. Tem outras aí, né? Tem uma soma delas aí. Não, tem, né? Porque você pega o que você falou, sente aqui, pega uma estrada, ainda tem bastante gente pega a estrada aqui, a Anchieta, pega a Bandeirantes e a Carvalho Pinto ali e tudo mais, a estrada tá lisinha, né? Um buraquinho outro, é raro, mas tá lisinha. As estradas são boas. As estradas são boas. Mas aí você sai daqui, vai pegar, fura um caminhão o pneu na estrada, porque a estrada tá cheia de buraco. Aí para, já não dá mais a velocidade, lá já O pneu custa R$3.000. Aí depois não é só... Aí nisso daí estourou por mais resistente que seja, estourou a roda. E assim, isso tudo é custo, né? Que a gente tem que exigir, né? Que a gente não pode ficar aceitando isso do governo, né? De que a estrada tem que estar lisa, a gente paga, né? IPVA e imposto, né? Paga 2 ainda. E pedágio. E pedágio. A gente paga 2 coisas para ter uma coisa só e às vezes não tem nem essa coisa. O estado de São Paulo, a qualidade das rodovias não podemos reclamar. Custa caro. Nós temos o maior IPVA do Brasil e os maiores tarifas de pedágio do Brasil. Mas o serviço e o asfalto é bom. Isso a gente não pode reclamar. Porque às vezes você vai no outro lá, não tem isso, mas aí você estoura um pneu, estoura uma roda, estoura um amortecedor. Velocidade média diminui, que eu falei, diminui muito, a produtividade do veículo cai, a produtividade do funcionário cai. Né? Não tem infraestrutura de dormir. Aqui as rodovias têm. Porque você fala assim, né? Se ele anda 70 por hora, ele passou a andar perto de 50, você fala assim, é um terço, né? Ou de baixo para cima é quase metade. Quase 50% a mais do tempo dele. Ele podia ficar um dia a mais em casa. Exatamente. Ele ficar na rua, ele podia estar em casa com a família dele. No mês, produzir uma viagem a mais, o frete seria mais barato.
Vai diluindo, né? Vai diluindo o custo do serviço. É. E tudo isso vai sendo somado aonde? Na gôndola do mercado, no supermercado. Tem tudo, né? O consumidor, tudo que compra, paga. Vai estar na nossa roupa, tá nesse papel aqui, tá no Tudo. óculos, no relógio, tá em tudo. Exatamente. Né? Tá em tudo, né? Bom, pessoal, vou fazer mais um intervalo aqui, mais um produto para você, empresário, que está nos assistindo, para sua empresa. Então, voltamos já. A Acisa apresenta o cartão EBA Multibenefícios, com a bandeira Elo, para fortalecer e valorizar o colaborador da sua empresa. Um cartão que oferece alimentação, transporte, lazer e saúde em milhões de estabelecimentos por todo o Brasil. Um benefício completo para você investir em quem ajuda seu negócio a crescer. O cartão EBA Multibenefícios aumenta a satisfação e o desempenho da sua equipe. Entre em contato e faça para sua empresa. Acisa, a casa do empreendedor. Pessoal, estamos de volta aqui com a Acisa TV e o nosso entrevistado de hoje, o nosso bate-papo de hoje é com o Fábio Brigídio, ele é da Fero Transportes, uma empresa de logística aqui do Grande ABC, e também é diretor do sindicato do CETRANS, Sindicato das Empresas de Transporte e Logística aqui do nosso Grande ABC. Fábio, vamos lá para a pergunta aí que um montão de gente que está no segmento, né, precisa estar mais, até uma ajuda sua do sindicato aí. Com esse negócio da Agência Nacional de Transporte, a ANTT, né, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ele tem uma atuação muito boa, também faz muita coisa boa, mas também tem uma atuação aí de fiscalização em cima das empresas, em cima de dos vales que tem, de vales frete, vale pedágio, frete mínimo. Como é que o CETRANS vê e como é que o CETRANS pode orientar aí os associados a respeito desse trabalho da ANTT? Bom, Everson, a ANTT, como você falou, ele é um órgão de regulador e fiscalizador. A legislação do frete mínimo, a legislação do vale pedágio é feita pelo Congresso, sancionado pelo presidente. O presidente, por conta da guerra e para dar uma satisfação aos autônomos, mandou uma MP alterando a legislação do piso mínimo, alterando as multas. Multas do piso mínimo era 2 vezes o valor entre o pago e o piso. Agora ele colocou multa mais de 1 milhão. Então aqui nós estamos na Casa do Comércio e Indústria. É bom as indústrias, se alguma indústria estiver nos assistindo, ou já foi autuada ou sabe de alguma indústria que foi autuada, por conta de vale pedágio ou frete mínimo. Essa MP hoje está no Senado, foi aprovada na Câmara e está no Senado, está lá com o Alcolumbre, e o CETRANS acho que tem que ter uma boa atenção sobre isso, porque... Mas uma MP, se não for votada, então é aquela que depois perde a validade? Já foi prorrogada, essa semana vence, mas ela foi votada na Câmara, está aguardando o Senado. Está aguardando o Senado, mas pela Câmara já foi aprovada, e tem algumas anomalias ali. O CETRANS entende que tabelamento de qualquer natureza em economia aberta não é viável. A negociação entre as partes é a melhor opção mesmo. É, né? O Estado interferindo na relação comercial entre entes privados, mas acontece que a lei está aí, a lei do frete mínimo não é de agora, a lei do frete mínimo já tem quase 10 anos. Ela foi na greve de 2016, então ela vai fazer 10 anos a lei do frete mínimo, mas até então a ANTT fiscalizava e autuava transportadores. A lei do frete mínimo diz assim: quem tem que pagar o frete mínimo, quem tem que fazer o vale pedágio é o contratante. Então, vale pedágio? Não tem os cartões hoje lá, vale pedágio? Não existe mais. Não, tem o vale pedágio, aquele chip lá agora, né? Agora é tag. O tag, é isso aí. Então, a ANTT obrigou a fazer o carregamento do tag do caminhão. Mas quando eu utilizo um transportador autônomo, eu sou o contratante do autônomo. Então eu tenho que fazer o vale pedágio e sou obrigado a pagar o frete mínimo para ele. Quando eu mando frota própria, os meus caminhões, essa obrigação passa ao embarcador, ou seja, o meu contratante. Acontece que as empresas não estão por dentro da legislação do transporte, estão sendo autuadas nesses dois aspectos. E o frete mínimo que passou de uma multa de 2, 3 mil para 1 milhão de reais. Pouquinho assim, de 2 mil reais para 1 milhão de reais. Essa MP que está para ser votada. Então, a gente pede especial atenção aos embarcadores, porque os transportadores já estão vivendo isso há muito tempo. A lei do vale pedágio é de 2010. Então, estamos aí 16 anos com isso. Então, nós já estamos habituados, mas o embarcador não. O
O embarcador começa a ser autuado a partir do ano passado. E a NTT passou a autuar o embarcador. E eles estão... o sistema da NTT ele não está conseguindo processar a quantidade de documentos, que são milhões de documentos por hora que são emitidos. Imagino, né? E só que ela está processando 5 anos atrás já. Então, assim, o embarcador, quando começar a receber a autuação, vai ser uma atrás da outra, se ele não estiver cumprindo. Né? E como ele pode saber que ele está cumprindo? Não? Porque não é ele, basicamente, né? Eu sou fabricante de caneca aqui e eu contratei você para distribuir minhas canecas. Como é que eu sei que você, como dono do caminhão, está cumprindo com essa obrigação? Não, como é que eu posso saber isso daí? Mas, por exemplo, o vale pedágio, se você está me contratando e eu mandei a frota própria, não é a minha obrigação. A obrigação é do embarcador em fazer o vale pedágio. Está fazendo? A obrigação é minha, eu que sou fabricante de caneca. Mas como é que eu sei disso aí? Porque eu não sei disso aí, não é meu negócio, né? Você Então, tem que me avisar. Os nossos clientes, nós estamos... principalmente os menores, né? Os maiores têm departamentos jurídicos. Mas os menores, basicamente. Estão fazendo benchmark, mas assim, nem os grandes estavam preparados, porque você vai ter que ter um departamento especial para contratação de frete. Né? Os nossos clientes, nós estamos não só fazendo, informando, como estamos cumprindo dentro do MDFE, que é um documento fiscal que acompanha o transporte, toda a parte de tabelamento da NTT e toda a parte de vale pedágio. Mas a gente pede para as indústrias ficarem atentas a isso, acompanhar a MP que hoje está no Senado, porque ela vai passar e a multa é uma multa altíssima. Então essa multa vem para mim, que eu sou o fabricante da caneca. Para você, se você não estiver cumprindo com o piso. E se, por exemplo, como é que eu posso saber quais são as minhas obrigações como contratante? Onde eu posso ter essa informação? No CETRANS tem isso daí? O CETRANS tem. Então, assim, se a CISA quiser fazer uma parceria, pegar toda a documentação com o CETRANS, todo o estudo, e vocês oferecerem para os associados, está disponível. Porque seria cuidados na contratação de um frete, é isso? Ou exato. Qualquer frete, assim? Qualquer frete. Quer dizer, pegou qualquer frete que tenha pedágio. Não. Não? O tabelamento, a NTT estava fazendo somente para veículos motores diesel. Ou seja, uma Fiorino não teria. Tá. A MP já colocou acima de 400, 500 quilos de capacidade de carga, então, já vai inserir a tabela. Todo carro. Contratou o frete, tem tabela. Vai até a esquina. De novo, né? Nós somos contrários ao tabelamento, mas a legislação está aí. E eles estão sim autuando. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da caneca, porque está todo mundo vendo a caneca aqui. Então, eu vou contratar uma empresa para levar minhas canecas. Ele botou lá numa picapezinha lá. Uma picape. O picape hoje é 1 tonelada, né? Qualquer picape aí. Essas Kia, Bongo. Sim, é isso aí. Esses carros aí. Se ele falar, eu te cobro R$200. Eu vou falar, opa, peraí. Qual é o mínimo, né? O governo mandou que eu só posso te pagar 400, é isso? E o que é o frete mínimo? E aí, o que é o frete mínimo? O frete mínimo, ele é um cálculo da Exalc que fez a tabela do piso mínimo. É o valor da manutenção do combustível e a remuneração do motorista. Tem lá um percentual de depreciação do veículo. Não consta ali nenhuma outra tarifa de pedágio, de seguro, de gerenciamento de risco e margem de lucro. Ou seja, quando você for contratar, você tem que assegurar que o frete peso, que é o frete base da transportadora, esteja no frete mínimo. As outras taxas têm que ser à parte. Porque se você lançar o total do conhecimento como frete mínimo, a NTT vai debitar os impostos e as taxas e vai te autuar da mesma forma. Então, eu como um contratante, eu sou é bem complexo mesmo, né? Então, por isso, você que está nos assistindo, você tem que tomar cuidado, porque aqui nós estamos numa região de muitas indústrias, muitas empresas, e eu vou comprar uma caixa de papelão para o meu negócio, vem num caminhão maior, eu tenho todos esses cuidados aí, mas a empresa que eu estou contratando, ela já não devia me alertar disso daí, ou você acha que... Porque tem centenas de pessoas que fazem o transporte, né? Isso é válido para... E o caminhoneiro, o autônomo, né, que fala, né? Esse caminhoneiro, ele também tem essa mesma regra? A regra foi feita para ele. Se eu contratar um caminhoneiro autônomo... Você tem que pagar o frete mínimo. Eu tenho que pagar o frete mínimo. Então, se eu contratar o autônomo, eu tenho que pagar o mínimo para ele. Você não pode me pagar o mínimo. Porque eu tenho que pagar para ele o mínimo. Porque a regra foi feita para ele. Só que a legislação diz contratante.
Então, se eu contratei autônomo, eu tenho que cumprir. Só que se o caminhão é meu, o contratante é meu cliente. E aí ele passa a ser o responsável pela regra. Ele passa a ser o responsável pela lei. Você perguntou, mas a transportadora não tem que avisar? Por lei, ninguém pode alegar a ignorância da lei. Isso é. Se é lei, foi sancionada pelo presidente, está em vigor, todo mundo tem que saber. Então, mas aí eu falo o seguinte, né? Nós estamos partindo do ideal, né? Desse daí. Mas eu estou numa disputa de preço e eu quero pegar o frete. Eu vou lá e simplesmente não calculo nada disso. Eu vou vender mais barato. É isso. Só que na realidade quem está pagando, eu como empresário, da minha caneca, eu comprei o frete mais barato, só que está fora de todas essas regras aí. E aí? Por exemplo, que faz, né? Como é que eu posso saber que eu estou fora de todas essas regras e que o barato realmente vai sair hiper caro, né? Então, você tem primeiro saber que a lei existe, aí você vai buscar a informação. Qual é a tabela? Se entrar no site da NTT, cálculo do frete mínimo, está lá a tabela. Tem um conjunto de regras também. É complexo. Tem um conjunto de regras lá. Se é carga dedicada, se o cavalo é próprio, a carreta é do cliente. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Tem a calculadora do frete mínimo. Então, ali vai estar o valor mínimo que você tem que pagar para o seu contratado. E se ele emitir a documentação do transporte abaixo do frete mínimo, você vai fazer. Eu porque como dono da fábrica, eu vou fazer. A NTT demora para processar as informações. Isso. É que agora, dentro do SMP, ainda criaram um negócio chamado CIOT para todos. Não, isso é complexo. CIOT é Código Integrado de Operações de Transporte, que só era emitido para autônomos. Agora é emitido para todo veículo, para todo embarque. E lá nesse CIOT nós temos que colocar toda a informação do frete, inclusive os valores. A NTT está prometendo que se eu colocar o valor abaixo do mínimo, ela já não deixa nem emitir o CIOT. E para transportadores que pagam abaixo do frete mínimo, se for reincidente, ela vai cancelar o registro de NTT e você não vai poder emitir documento fiscal. Olha onde eles estão indo. Bom, pessoal, você que está nos assistindo, é extremamente importante esse daí. Né? Talvez já conheça alguém que foi autuado. Você vai contratar um transporte agora? Aí tá lá no site como é que é o site do CETRANS? cetrans.com.br. cetrans.com.br, você pesquisa as informações lá. Depois nós vamos ver como faz isso para estar no site da CES essa informação, porque você que é um comerciante, você vai comprar caixa, você vai comprar a sua matéria-prima mesmo, você está recebendo a sua roupa lá, que se vem no caminhão, a sua roupa lá. Não você que está recebendo, não, mas o fabricante lá, ele tem que estar pagando, né? Agora, se você vai vender para outro que você tem que entregar, contratar um transporte, a responsabilidade é sua. Então, você tem que estar bem informado para pedir para o transportador se ele fez direito, né? É isso, né? Já que você falou do site do CETRANS, a rede social do CETRANS, tem lá o CETRANS no YouTube, o canal do CETRANS. Nós temos diversos programas. Inclusive, o último evento do CETRANS foi sobre isso. Diversos programas de você preencher o MDFE, que é o Manifesto de Documentos Eletrônicos de Transporte, em que nós relatamos, tem o RCV, que também vai gerar autuação. Nós falamos um pouquinho há tempo atrás um negócio que chama o Custo Brasil. Está aqui mais um exemplo disso aí, mais um exemplo. A burocracia é outro item do Custo Brasil. Custo Brasil. Exato, estamos aí na burocracia agora. Mas brincadeira. Escuta, Fábio, nós falamos também um pouco assim, a gente falou da Viancheta, como é que você vê esse negócio do transporte assim, caminhão, trem, e ainda no interior de São Paulo, caminhão, trem e barco, né? Porque como é que você vê isso daí do governo que podia fazer? Você acha que tem que incentivar mais? Está no caminho certo? Como é que você vê como é que fala isso? É intermodal que fala, né? Então, entre os modos, assim, carro, caminhão, ferroviário, aeroviário e o barco, né? Como é que você vê isso daí? O nosso setor de transporte como um todo, a gente sempre é a favor de integrações de modais. Nós estamos num país continental e nós temos que fazer a logística do país inteiro. O que a gente costuma dizer é que todo mundo fala e repete que o Brasil optou pelo transporte rodoviário. E nós falamos, não, o Brasil não optou por transporte nenhum. O rodoviário é o único modal que dá um jeito de fazer a logística de um país sem infraestrutura. Segundo os dados da CNT,
menos de 14% das vias tem pavimento. Como é que é? Menos de 14% das vias públicas no Brasil tem pavimento. 14 só? 14. 86% não tem. Bom, mas você está falando... É Brasil, né, então, né? Isso. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, estamos mal acostumados, né? Melhor malha viária no Brasil inteiro. Então, se nós fôssemos fazer a logística somente onde tem rodovias boas, o único estado que teria logística inteira seria São Paulo. E no litoral do Brasil, na 101, do sul ao nordeste, que tem a faixa litorânea. Todo o interior Quem está do na Brasil, praia, fora quem está na praia, está perdido. está perdido, não teria rodovia para fazer. Então, a gente fala sempre integração de modal. O pessoal da indústria tem que entender assim, muita gente tem, o trem é a solução. Para a indústria, não. O trem, ele viabiliza em material de grande escala, denso e pesado. O que nós temos de denso e pesado e grande escala no Brasil? Safra e minério. Agricultura e minério. Então, você teria que escoar essa produção via trilho, via trem. Uma composição de trem leva 1 milhão de toneladas. Né? Dependendo da tecnologia, pode levar mais. Só na soja, se eu não me engano, tivemos 100 milhões de toneladas de colheita de soja. Então, você imagina você fazer isso em caminhões, bitrem, que vão levar 70. Quantos caminhões... Fim, né? Por isso você vê na televisão, de vez em quando, aquela fila de caminhão. O cara fica lá 15, 20 dias esperando a fila do desembarque para ele. Isso. Se fosse uma linha férrea, você agendaria o trem, e o trem só desceria quando o navio estivesse lá. Você pode tirar de um direto para o outro. Né? Então, o Brasil seria mais eficiente. Então, a ineficiência de infraestrutura e transporte está lá no custo do Brasil também. Só que nós temos que pensar a malha ferroviária, que lá no governo Tarcísio, quando ele era ministro, ele deu um planejamento ferroviário. E eu apelidei de política Dom Pedro. Né? Dom Pedro veio para o Brasil para garantir a extração de ouro e pau-brasil para mandar para a coroa. Né? O que é ouro? Minério. O que é pau-brasil? Safra. Então você pega a linha férrea, ele fez lá do Centro-Oeste, cortando São Paulo e indo para Santos. Nós temos que parar de falar em agronegócio e falar em agroindústria. Nós temos que colher, industrializar e exportar. Né? Para a gente exportar valor agregado e gerar empregos e impostos aqui dentro do Brasil. Mas o Brasil precisa de uma integração de modal. Quer dizer, você atender Manaus via rodoviária, hoje já não é mais, tá? Hoje é cabotagem. Então nós temos uma hidrovia. Né? Nós já temos uma hidrovia. Rio Negro até Belém, Belém, navio, chega em São Paulo pelo porto, né? Então, por quê? Porque era 15 dias de viagem de Manaus para cá, de caminhão, por conta da balsa. Então, o navio viabilizou. Então, Manaus é um exemplo de que você usar vários modais, você viabiliza. Você viabiliza a logística, não só de produto, como de pessoas. O trem também pode viabilizar a locomoção de pessoas. Na Europa é tudo Europa, trem. Estados Unidos, assim. É tudo metrô e trem. É isso aí. Né? E aí você pode viabilizar cadeias produtivas, viabilizar a indústria, que eu acho que o Brasil tem que começar a pensar em como baratear o custo de processo industrial, porque senão a gente vai viver de serviço e não vai ter condição. País rico é o país que tem indústria, né? País que tem indústria. Bom, Fábio, nós estamos aqui, praticamente já deu 1 hora de programa, o papo. Das perguntas que eu tenho aqui, ainda falta quase metade, né? Mas eu vou te fazer na realidade, mais uma pergunta e depois eu vou pedir para você fazer o encerramento aí. Como é que você vê, a gente falou assim, bem rápido assim, tem caminhão hoje que tem, sei lá, 40 anos, 50 anos, você sabe, deve ter até mais, né? Como é que você vê esse negócio a importância da renovação da frota hoje? Né? Como é que você vê isso daí? E depois um recado final aí para o nosso pessoal. Nós estamos agora discutindo renovação de frota, mas nós temos um grande problema, né? Essa MP é uma MP feita, o piso mínimo feito para agradar os autônomos. Nós temos aproximadamente 4 milhões de caminhões rodando, sendo que 3 milhões estão na mão de frotistas e 1 milhão na mão de autônomos. Os mais velhos estão na mão de quem? Dos autônomos. Quando você fala em renovação de frota, você teria que fazer uma renovação mais orgânica, por isso a dificuldade. Isso, lá no início, nos anos 90, aconteceu alguma coisa parecida, quando a tecnologia dos caminhões tornava os caminhões mais produtivos e mais econômicos. Ou seja, os caminhões novos, eles eram mais eficientes. Então os velhos acabavam perdendo espaço. Quem tinha frota velha? Aí ia vender para o autônomo.
É. Os mais velhos, né? É. Só os novos isso não acontece, quer dizer, a eficiência de consumo é muito parecida com os Euro 4, Euro 5 que eu comentei atrás. É. A tecnologia, ela traz uma série de monitoramentos no veículo, só que ela está trazendo uma manutenção muito alta. Estrada ruim, os veículos têm uma engenharia europeia, alemã, sueca, não é preparado para isso aqui, a tecnologia ela está muito suscetível a esses problemas, primeiro de temperatura, sai do sul a 5, chega no nordeste a 30, e os equipamentos eletrônicos, os componentes eletrônicos vai fadigando, gerando uma manutenção. Mas esse trabalho está sendo pensado e está sendo, né, por quê? Porque você tem que pensar no meio ambiente e na segurança. Os caminhões novos têm uma segurança maior, um conforto maior ao motorista, mas não é um assunto muito fácil. Nós temos também uma cadeia de autopeças que vive da reposição de peças, né? Que emprega muita gente, né? E isso tem que ser pensado. Mas está sendo pensado, essa renovação só não é fácil. Mexer com os autônomos porque não tem como trocar um caminhão. Um cavalo mecânico aí de 20 anos vai custar 150 mil reais. Não, um de 20 anos. E o novo? Perde 1 milhão. A diferença é muito grande para ele. Não tem como ele saltar. Não. Né? Não tem. E quando você fala em renovar a frota, você vai aumentar a depreciação do veículo no frete. Você vai aumentar o custo do contratante. Eu acho que o nosso setor produtivo não está preparado para o aumento de custo agora. Nós temos que trabalhar numa eficiência econômica para a indústria, baixar o custo de produção industrial, depois a gente fala em aumentar a logística para eles, né? Porque é inevitável você comprar um caminhão de R$1 milhão e depreciar em 10 anos no serviço. E quem vai pagar a renovação é o contratante. Nem dá, é muito pouco tempo para... Né? A depreciação de R$1 milhão aí. E é muito, você vai falar R$1 milhão, não é o caminhão, né? É só... Cavalo. Que é a parte da frente, né? Que a gente fala, né? Que a gente fala. É o motor e a cabine, basicamente. Você tem um implemento. Porque depois você tem todo o resto, né? Você tem tudo, até a própria carroceria que você tem que comprar, que é separado, né? Que aí você tem o implemento, nós chamamos de implemento rodoviário, né? Que é o que vai engatar no cavalo. Que já é outro tanto, não vou falar. Não, aí vai, que depende muito, vai variar de carroceria, tanque, tipo de aço inox, do tipo que né? Mas aí você está falando, mas você tem que licenciar o veículo, pagar IPVA, pintar, colocar rastreador, até colocar ele para rodar. Aí você, um conjunto, cavalo, carreta, 0 quilômetro, 1,5 milhão aí para colocar para rodar. Tá bom, um único operador, um único conjunto. Um caminhão. Um caminhão básico, caminhão normal, né? Não, estamos falando de caminhão pesado, extra pesado, né? É um caminhão extra pesado, 6x4, tá? Para puxar peso. É isso aí. Dá um recado aí para o nosso pessoal aí para... Bom, a conversa não foi muito agradável, né? Porque a gente vai falar de custo Brasil. Infelizmente, os gargalos do setor logístico, do empresariado como um todo, né? Nós temos a infraestrutura, sempre foi um gargalo. Aqui, o manicômio tributário para a gente, cada estado uma legislação é um problema. Nós temos um problema de licenciamento. Nós estamos falando de licença aqui para trem, para... Dependendo da carga que você leva, você tem licença por município. Né? Produto químico tem licença por município. Então, a gente não tem uma unificação de legislação, nós temos o problema da mão de obra, mas é os desafios que o brasileiro, que o empresário brasileiro tem, né? O que a gente tem que fazer é tentar, através de uma associação como a CISA, uma associação comercial e industrial, unir os empresários para a gente tentar fazer uma discussão sadia e propositiva para melhorar o ambiente de negócio para todos. Então, o meu resultado é isso, assim, usado aqui do ambiente da CISA, em ambientes como o da CISA, para a gente unir os empresários como um todo, não só segmentado por transporte, para a gente tentar fazer um ambiente de negócio melhor para todo mundo. Obrigado, Fábio. Você está aqui com a gente. Obrigado a você pelo convite. Você que está nos assistindo, o Fábio Brigídio, lá do CETRANS, entra no site do CETRANS para pegar um montão de informações aí, cetrans.com.br. E também você que vai fazer o seu transporte de carga e tudo mais, entra lá, é ferotransportes.com, como é que é? ferotransportes.com.br. Transportes com S, plural. ferotransportes.com.br e faz lá,
Entra lá em contato lá com o Fábio, vai fazer o frete, contratar o caminhão aí para transportar para o Brasil Meus inteiro. clientes É não isso? tomaram multa ainda. Não, e nem vai tomar. É isso aí. Obrigado você que está nos assistindo e fique para o nosso programa e veja os programas anteriores também. Consulte as redes sociais da CISA. Sempre tem um evento, uma palestra, alguma coisa para você melhorar e crescer como empresário. Obrigado.